Malaquias capítulo 4 e o verso 6. Para entendermos, eu vou ler também o 5. E eis que eu enviarei o profeta Elias, o Eliahu Navi, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele conectará o coração dos pais ao coração dos filhos, e converterá o coração dos filhos ao coração dos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Põe a sua mão assim no coração. Vou tratar do tema conexão horizontal ainda, porém agora salvando os filhos e os pais. Diga comigo: Deus, fale ao meu coração, edifica-me pela tua palavra, ajuda-me a praticá-la, que ela me alcance, e me alcançando, me abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Levante suas mãos ao Senhor, e para a palavra do nosso Deus lida esta noite, dê o melhor aplauso que você puder. Amém. Eu queria pedir à nossa equipe que deixasse, de vez em quando, colocasse aqui embaixo os nossos contatos dos pastores da igreja, e também o aplicativo, onde a pessoa pode vir com a câmera e entrar em contato conosco, se conectar conosco, porque caso você que está em casa esteja sem uma igreja, você pode se tornar parte da família Colheita. Se você está procurando uma igreja para congregar, para ter comunhão, nós queremos te receber e você é bem-vindo. E se você precisa de ajuda, você não precisa passar por lutas sozinho. A igreja está aqui para nós lutarmos juntos e vencermos juntamente com você. Semana passada nós falamos sobre a conexão horizontal, que fala dessa trave da cruz, porém só entre marido e mulher, que está no 2º capítulo de Malaquias, porque era a primeira conexão. Porém no 4º capítulo de Malaquias, versículos 5 e 6, ele fala dessa conexão também horizontal, também para o lado, porém é uma conexão entre pais e filhos, que podem ser pais biológicos ou pais adotivos. Jesus foi um filho adotivo, e José foi um pai que acolheu e adotou Jesus. Então a paternidade, quando legítima e pura e de coração, e a maternidade é algo muito lindo, e a tarefa dos pais é uma tarefa muito nobre. E quando se trata desse assunto, pais e filhos, eu vou ser muito sincero com vocês, eu gostaria de ter todas as respostas. Infelizmente eu não as tenho. Na verdade eu tenho 2 filhos, só 2, um de 12 e um de 16, biológicos, e muitos filhos na fé. E eu fico muito impressionado em ter 2 filhos, quando eu lembro dos meus pais. Como o seu Arsênio teve 9 filhos, como a Dona Yara cuidou de 9 filhos. Eu fico imaginando como eles os mandavam tomar banho. E eu fico pensando como é que a gente tomava banho, como é que a gente sentava à mesa, como é que eles conseguiam nos aglutinar, como é que meus pais conseguiam fazer piquenique com a gente, como nos criou. Vejo meu pai como um verdadeiro herói, minha mãe como uma verdadeira heroína, porque o desafio da paternidade é muito grande. Os filhos não vêm com manual, e à medida que eles vão aprendendo a ser filhos, a gente também está aprendendo a ser pais. Nós não temos as respostas, aprendemos com eles e eles aprendem com a gente. E parece que a gente está sempre atrasado. Quando a gente aprende a ser pai dos bebês, que é chamado marinheiro de primeira viagem, eles já são crianças. Quando a gente aprende a ser pai de criança, eles já são adolescentes. Quando a gente aprende a ser pai de adolescentes, eles já são jovens. Quando a gente aprende a ser pai de jovens, eles já são adultos. Quando a gente aprende a ser pai de adultos, nós já somos avós. E quando a gente acha que aprendeu tudo com um e vem o segundo tem características totalmente diferentes do primeiro, porque cada ser humano é um.
tem a sua própria individuação, suas próprias características, e o que você aprendeu com um não serve para aplicar para o outro, e parece que a gente está sempre um passo atrás, sempre aprendendo. E nessa relação há mais dúvidas do que certezas. Eu admito para vocês aqui e para vocês que estão em casa, que há mais dúvidas do que certeza na paternidade. É um desafio muito grande. E é impressionante que, como dizia Milor Fernandes, que escrevia no jornal O Dia, era um colunista e que também chargista, ele dizia que quem tem certeza de tudo está mal informado. Eu acho que ele estava certo. Os filhos estão sempre aprendendo com os pais, e os pais estão sempre aprendendo com os filhos. E hoje em dia parece que há uma inflação no preço que nós pagamos para ser pais. Parece que é mais caro hoje ser pais do que era antigamente. A gente paga um preço mais alto, é mais desafiador. Parece aquela época que os preços eram um no dia, você chegava no mercado no outro dia, o preço era outro, na época da inflação, quando era muito alta. E às vezes no mesmo dia, de manhã era um preço, à tarde era outro. Tinha aquelas máquinas que eles ficavam remarcando os preços. E às vezes você chegava no mercado, o cara estava lá remarcando e você queria pegar até antes dele remarcar, né? Então a gente com os filhos tem essa sensação que parece que hoje em dia pagamos um preço mais alto. Parece que é mais caro, custa mais sermos pais hoje do que custava antigamente. Por quê, apóstolo? Acho que por duas razões. Primeiro, eu acho que isso acontece por causa dessas caixinhas que todos nós carregamos. Todo mundo aqui tem uma dessas. São chamados celulares ou smartphones. Eu acho que os celulares e os fones de ouvidos, eles são muito bons para nos conectar com quem está longe, mas eles são péssimos para nos conectarmos com quem está perto. Ele aproxima os distantes e afasta os que estão perto. Quando você se assenta na mesa com uma pessoa, você levanta o seu smartphone assim e começa a digitar, você está dizendo para aquela pessoa: você é menos interessante do que essa pessoa com quem eu estou falando aqui. Por isso eu estou pondo o telefone aqui bem na sua cara. É muito desagradável e é impressionante como isso fica nos chamando no bolso o tempo todo. Zzz, zzz, zzz. Vamos orar. Zzz. Vou ler a Bíblia. Zzz. Tudo aquilo tenta te puxar. E o tempo todo nos oferecendo novos vídeos, novas coisas, para nos conectar com quem está longe, mas nos desconecta das pessoas que estão perto. Então eu acho que esse é um dos grandes problemas. No passado o telefone era por rua. Ô Maria! Que? Fala, amiga! Telefone para você! Aí ela vinha atender. Tinha orelhão. Vocês nem sabem o que é isso, orelhão. Eu não vou mais nessa igreja, se posso ficar falando os defeitos das pessoas. Um orelhão era um lugar para a pessoa telefonar. E depois o telefone foi para casa. Era um telefone por família. Quem tinha telefone era rico. Aqueles telefones grandões, vermelhos, pretos. Discava assim, ó. Alô? Aquele negócio grande, pesado. Depois veio o telefone sem fio, uma revolução. Como assim? Não tem fio? Você pode andar pela casa com telefone. Compre agora nas casas cariocas, para não fazer propaganda. Compre agora nas casas paulistas. Passa janeiro, passa fevereiro, passa março e maio você toma facada. E você comprava sem fio. Era incrível. Como assim você pode andar pela casa? Pode. Aí vieram os celulares, os telefones por pessoa. Hoje cada membro da família tem o seu telefone. Se bobear, tem bebezinho que já nasce com o seu, já digitando. Está tudo esquisito. Você pode prestar atenção que antigamente as crianças, quando nasciam, demorava até abrir os olhos. Quem sabe do que eu estou falando? Levava às vezes 2, 3 para começar a abrir os olhinhos. Agora não, já nasce com o olho arregalado, olhando com cara feia para o médico, dizendo: se bater em mim eu te processo. Então o mundo está muito diferente. E os primeiros smartphones, vocês não sabem disso, era caríssimo.
Quem tinha uma linha de telefone era rico. O cara no ônibus, atendia no ônibus. Alô? Está em casa? Falou, não, eu estou no ônibus. Falava bem alto para todo mundo ouvir. Estou no ônibus. E eram grandões, abriam assim. Pendurava do lado, vocês lembram? Pendurava aqui do lado. A pessoa gostava de pôr bem do lado, assim, para aparecer. Se tivesse com um blazer assim, igual o meu, fazia assim. Tipo John Wayne. Ver quem saca primeiro. E abria assim. Tijolão pesado. Se caísse da cabeça de um cachorro, matava. Era aquele pesadão mesmo. E tinha umas teclas. Você abria assim, e na parte de baixo você digitava. E aparecia. Depois veio sem tecla. Quando eu peguei o primeiro telefone sem tecla, eu pensei, como é que eu vou digitar? Só tem a tela. E é na própria tela que digita. Então hoje cada pessoa tem o seu celular. São incríveis, nos ajudam a nos comunicar. Estava agora conversando com a minha esposa, que ela está chegando de viagem, está na estrada, então estava falando com ela, com a saudade, o coração apertado. Como ajuda? Mas muitas vezes atrapalha no relacionamento familiar, na proximidade. Eu acho que também, não só por causa dos telefones, mas também por causa da velocidade das atualizações. Eu acho que isso atrapalha muito. Os filhos, hoje em dia, se atualizam muito rapidamente. E ninguém dá conta de acompanhá-los. As atualizações, na minha época, às vezes eram anuais, ou a cada 2 anos, ou a cada 3 anos, as coisas mudavam. Dizia, mudou. O ano passado era assim, agora mudou. Hoje em dia não, essas atualizações passaram a ser mensais e agora já são atualizações semanais. Então os filhos se atualizam a cada semana. Você estuda, se prepara para entrar num assunto com eles numa semana. Quando você vai falar coisa, diz, não, isso já passou. Pai, ninguém fala mais isso. Quem usa isso? Quem fala isso? Eles já têm outra linguagem e outro tipo de coisa. É tudo muito rápido. Diz que um pai chamou um menino, um filho de 13 anos, falou, meu filho, você já está um homem, 13 anos, na hora de conhecer a vida, senta aí, vamos conversar sobre sexo. O garoto virou para o pai e disse, tá bom pai, o que é que o senhor quer saber? Como se conectar com uma geração cuja atualização é semanal? É quase impossível. Então eu não estou aqui hoje para ensinar vocês. Eu estou aqui no mesmo barco que vocês, dando o braço a torcer e admitindo que precisamos da graça do Espírito Santo. Mas eu tenho uma ótima notícia: o Espírito Santo está aqui conosco e Ele é que vai nos ajudar. Posso ouvir amém? Dê um aplauso para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Bem forte este aplauso, se é para Deus. Mesmo com a máscara, dá um grito de júbilo aí, de fé. Apóstolo, se não sabemos, então o que fazer? Temos a Bíblia. Não é um livro de autoajuda, é um livro de ajuda do alto. E aqui tem 2 dicas que Deus nos dá, e a gente vai olhar para elas antes de orarmos hoje, uns pelos outros. E converterei o coração dos pais aos filhos. Malaquias 4:6. Então a primeira coisa das 2 é essa: a reconexão começa de cima para baixo. A reconexão começa de cima para baixo. Veja que ele não diz converterei o coração dos filhos aos pais, mas ele primeiro diz converterei o coração dos pais aos filhos. Uma escada se varre de cima para baixo. Por isso que o texto de Malaquias fala dos pais aos filhos. Por que dos pais? Por que Deus chama primeiro os pais? Porque as pessoas mais maduras são mais capazes de se flexionar. Elas são mais flexíveis. Por exemplo, quando o meu filho menor, o Rafael, era bem pequenininho, e a gente ia ver um filme em família, tinha o desenho que ele queria, tinha o filme que o Vitor queria, tinha o que a minha esposa queria, o romântico, e tinha o que eu queria, que explode tudo. Quando a gente reunia em família para decidir qual que vai ver, porque não dá para ver 4 filmes, quase que invariavelmente, quem vocês acham que ganhava? O Rafael, porque ele tinha mais dificuldade de se flexionar. Então quem é mais maduro tem que aceitar. As pessoas mais maduras são as mais capazes de perdoar.
As pessoas mais maduras são as que dão o primeiro passo na direção do pedido de perdão. Às vezes elas estão até certas, mas começa com elas. Eu quero te pedir perdão onde eu errei. Porque o pedido de perdão é uma maturidade. As pessoas mais maduras se sentem mais no dever da restauração do que as pessoas menos maduras. Você pode observar que Deus, quando nós fomos nos reconectar com Ele, não fomos nós que o buscamos. Aliás, em Romanos 3 está dito: nenhuma pessoa busca a Deus, não há um sequer que busque a Deus entre os homens. Então, como os homens não buscavam a Deus, Deus veio buscar os homens. E há 2000 anos atrás, Deus se fez carne, habitou entre nós e subiu na cruz, e ali derramou o seu sangue, chamando você para Ele. Ele que deu o primeiro passo para nos resgatar. Quem está me ouvindo, diga graças a Deus e dê o melhor aplauso que você puder ao Pai. O nascimento de Jesus é algo extraordinário, é o maior evento da história da humanidade. O maior evento da história da humanidade não foi o homem pisar na lua, foi Deus pisar na terra. O maior evento da história da humanidade não foi um homem que subiu, foi Deus que desceu. O maior evento da história da humanidade foi quando aquele homem se fez uma semente no útero de Maria. E quando adulto disse a samaritana: se tu soubesses quem é que está aqui te pedindo um copo d'água, você que ia me pedir, eu não ia te dar um copo, eu ia botar um poço dentro de você com água que jorra para a vida eterna. Então nós temos aqui hoje o nosso Avinu Bevachamai, o nosso Pai que está nos céus, e Ele que deu o primeiro passo. Veja, nós que devíamos dar, porque nós éramos os errados, mas Ele deu o primeiro passo na nossa direção. E então tem que começar com o pai que deve dar esse primeiro passo na conexão. E a orientação bíblica para os pais é essa: pais, não irriteis os seus filhos. Isso está em Efésios, capítulo de número 6, e também em Colossenses, capítulo de número 3. Em Efésios 6, versículos 1, 2, 3 e 4 diz assim: filhos, obedecei vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Isso é o quê? Honra o teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. A gente pensa que acabou. E aí vem o verso 4 e diz assim: pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Não provocar a ira, mas criar na disciplina. Alguém vai dizer assim: apóstolo, não dá para educar meus filhos sem que eles se fiquem irados. Eles ficam irados facilmente, especialmente quando eu tiro o celular deles. E tem filho que até conhece o versículo e diz: não tiro o meu celular, porque a Bíblia diz: não deixe os seus filhos irados. Aí sabe o que você faz? Tira mais uma semana. Colossenses 3:21 disse: pais, não irriteis vossos filhos. O mesmo que está em Efésios. Só que em Efésios ele explica como. Ele diz: não irriteis, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Educar é contrariar. Se educar é contrariar, como podemos educar sem irritar? Aqui a Bíblia não se refere ao filho ficar irritado. Aqui a Bíblia se refere às atitudes erradas do pai em provocar a ira desnecessariamente nos filhos. Por isso que está dizendo: não provoqueis. Não é porque ele ficou irritado por uma disciplina, mas porque você é um pai provocativo. Você irrita desnecessariamente. É isso que a Bíblia está falando. Neste caso, não é provocação. Quando você tira o celular, por exemplo, porque está fazendo mau uso, é uma disciplina para a educação. É diferente. Então você tem que saber o que está passando por aqueles fones de ouvidos. Você tem que saber, dependendo da idade dos seus filhos, especialmente o que estão assistindo. Os filhos precisam estar conectados com os pais. E às vezes você não sabe nem do que eles estão falando. Uma criancinha muito pequenininha, às vezes está falando batatinha frita 1, 2, 3, e você pensa que ele está falando de brincadeira. E você está atrasado, está desconectado, você não sabe nem do nível de violência que já passou por ele.
e já lhe agrediu a alma, e às vezes uma criança de 5, 6 anos. Então quando diz para não irar os filhos, não irritar os filhos, a seguir diz, mas criai-os na disciplina. Então os filhos devem honrar os pais, e os pais amam esse texto, os filhos devem honrar os pais. Mas os pais devem ser dignos de honra. Por isso que diz, filhos, honrem os seus pais, mas pais, não provoqueis os seus filhos a ira. E como os pais provocam os filhos a ira? Os estudiosos acham muitos motivos. Eu separei alguns que eu acho interessante compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, eu creio que nós irritamos os filhos com as palavras. Eu estava pensando sempre é com as palavras. Usamos muito mal as palavras. E quando nós irritamos os filhos com as palavras? Quando criticamos nossos filhos publicamente. Quando usamos palavras pejorativas com os nossos filhos. Quando usamos palavras depreciativas com os nossos filhos. Quando nós criticamos os nossos filhos de uma maneira muito frequente. O tempo todo criticando. Quando criticamos nossos filhos de uma maneira excessiva, por uma coisa pequena a gente critica muito. Quando humilhamos os nossos filhos com o que dizemos deles ou o que dizemos sobre eles. Quando usamos palavras ofensivas para repreender. Você pode repreender sem usar palavras ofensivas. Quando fazemos uso de uma linguagem explosiva e grosseira. Quando fazemos uso de linguagem imoral diante dos filhos ou com os nossos filhos. E quando usamos palavras violentas. Me lembro de uma vez, estava vendo um dos meus filhos jogar futebol, e na partida anterior ele havia jogado muito bem, e naquela partida ele não estava tão bem. Mas quando ele errava, eu ficava ali dizendo, não, tenta de novo, não, agora você vai conseguir. Quando conseguia, eu elogiava. Que beleza! Virava até narrador. No peito e na grama. Os pais em volta ficavam tudo. Matou a bola, tem habilidade. Elogiando. E tinha um garoto que nesse dia estava jogando muito. Mas ele cometeu alguns erros. E o pai dele estava do meu lado, assim, na margem do campo. Xingava todos os palavrões. Ele falou palavrão ali que eu nem sabia que era palavrão. Eu não conhecia. A lista dele era muito grande. E o menino se esforçando, e ele xingando, ofendendo o menino o tempo inteiro. Sabe, essas coisas criam marcas desnecessárias. Nem era uma Champions League, era só uma competição de crianças. Nós precisamos ter uma linguagem mais positiva com os nossos filhos. Número 2, com relacionamento errado. Acho que erramos muito na forma de nos relacionarmos com nossos filhos. Veja que estou falando nós. Como fazemos isso? Quando agimos com favoritismo, isso especialmente quando temos mais de um filho. Quando preferimos mais um filho que o outro filho. Quando comparamos o nosso filho de uma maneira pejorativa com o filho de outras pessoas. Olha o filho de fulano, como é que é maravilhoso, é educado. Olha, você não é. Olha como é que os filhos de fulano buscam a Deus. Olha, você não busca. Olha como é que... Então, esse tipo de comparação, ele é muito ruim. Eles são seres individuais, com características próprias. Não deve obrigar. Um dia, de repente, cheguei aqui, estava Rafael com a camisa dos voluntários. Estava Vitor. Ah, então estamos nos voluntários. Falei, que legal. Bom que quer, mas não obrigo a nada. Não, não quero estar mais nos voluntários. Que ótimo. Então tem que ser espontâneo. Você tem que ir conhecendo o seu filho. Mais para frente você vai entender isso. Daqui a pouquinho, que eu já estou caminhando para o final. Quando rimos deles, quando dizem coisas imaturas. Às vezes é inevitável, né? Você esboça um riso, mas tenta se controlar. De nossos filhos publicamente. Uma das coisas que os pais erram muito é colocar as fotografias dos filhos nas redes sociais. Eu fui descobrir isso quando eles estavam adolescentes. Dizia, pai, não bota essa foto aqui não. Foi essa foto, se era pequenininha, era linda. Não gosto.
Então, os adolescentes hoje, principalmente, têm muita preocupação com a imagem. Você sabe, essa geração fez a gente ficar olhando para o próprio rosto, fez a gente muito ensimesmado. O único rosto que eu não vejo nessa reunião aqui é o meu. Se você sentar numa mesa, o único rosto que você não vê na mesa é o seu. Você vê o rosto de todo mundo, mas você não vê o seu. Eu vejo o seu, você vê o meu, porque nós somos feitos assim. Deus me fez para eu olhar para você e fez você para você olhar para mim, e a gente se ajuda. Eu olho no meu rosto raramente na hora que me arrumo e pronto. Mas essas caixinhas e esse mundo virtual colocou todos nós o dia inteiro diante de uma tela, e você está o tempo todo se olhando e se observando. E essa mídia vende uma mentira de que todo mundo que está do outro lado é perfeito, tem barriga tanquinho, come de tudo e não engorda, eles são perfeitos, a pele é perfeita. Agora com esses filtros que eles põem, a pessoa fica incrível, e aí você acha que tudo é perfeito, porque as pessoas tiram foto para colocar na rede social quando está rindo, elas fazem assim, depois elas fecham a cara. Você acha que elas vão ficar rindo o tempo todo? Então é vendido uma mentira. E essa geração então cresce insatisfeita. São lindos, são os jovens mais lindos. Hoje os filhos dos brasileiros são cada vez mais altos, cada vez, tudo são bonitos, tem tantos recursos à disposição, mas tudo, eles não estão satisfeitos. Pode se arrumar, as meninas, é mais difícil ainda, mas hoje em dia os meninos também. Na minha época, eu e os garotos, a gente só botava um pano, era assim que a gente falava, botava um pano e saía. Às vezes o colega olhava para o outro, você esqueceu de pentear o cabelo? Eu esqueci, rapaz, nem se dava conta. Então essa geração olha muito para si, e há muita pressão psicológica nesse sentido. Então quando expomos nossos filhos publicamente, próximo, quando desprezamos nossos filhos diante dos outros, e finalmente quando vivemos uma vida incoerente, em que você exige uma coisa do seu filho, mas você não faz. Você exige que ele vá para o culto, mas você não vai. Você exige que ele lê a Bíblia, mas você não lê. Você exige que ele ora, mas você não ora. Você exige que ele vá à célula, mas você não tem uma célula. Você diz para ele, meu filho, terrível, você está fumando maconha, mas você está fumando cigarro. A droga é diferente, mas você também está pondo uma contaminação para dentro de você. Então essa incoerência incomoda eles e os irrita. Terceira coisa, além das palavras e o relacionamento, são os exageros. Acho que erramos muito ao exagerarmos em algumas coisas. Todos nós, quando estabelecemos metas elevadas demais para eles alcançarem. Me lembro de um pai que eu tive que cuidar muito da família toda, porque ele havia espancado o filho com um pedaço de pau. O menino estava todo vermelho, e eu perguntei para ele por que ele tinha feito isso. Ele disse, porque meu filho tirou 8 na prova. E disse para ele, mas você sabe o que é 8? Ele disse, sei muito bem, mas filho meu tem que tirar 10. Eu pago é para isso. E eu perguntei para o menino, seus colegas tiraram quanto? Foi falando das notas, teve um que tirou 3, tirou 4, tirou 5. Então às vezes a gente estabelece um alvo muito exagerado. Por isso as pessoas às vezes não conseguem melhorar na vida. Por quê? Porque elas põem um alvo muito exagerado. Ela vai começar segunda-feira a fazer academia, e ela diz, 3 horas de musculação por dia. Só vai fazer segunda. Ou então vai, como é que chama lá onde fica o cemitério, lá na Prata? Caingá, como é que chama? Vou começar a correr amanhã, vou correr até o Caingá. Mas vai, mas já fica. Então começa com a corridinha. Começa com, não, vou fazer 3 horas de oração por dia. Começa com 3 minutos. Depois vai para 10, vai para 15, vai para 20. Amém, irmãos? Começa com pouco, faz 20 minutos, mas todo dia 20 minutos. Todo dia. É ter ritmo. Então a gente exagera. Então por isso que um dia você é muito crente, no outro dia você é muito mundano. Porque é tudo muito, não tem equilíbrio. Vai dando um passo depois do outro, vai melhorando, vai avançando, vai conquistando, vai prosperando, vai de força em força, de fé em fé, de glória em glória, e no final você vai estar no propósito. Você recebe essa palavra? Se aplaude ao Senhor. Um
dos meus filhos estava muito mal, que tinha tirado uma nota ruim. Ele estava muito tenso, eles são muito responsáveis. E disse: pai, falei, mas quantas notas boas você já tirou? Essa é a última, não tem como recuperar? Não, ainda vai ter a próxima chamada. Falei, então você vai recuperar. Estuda, pega firme agora, você é capaz. Então, às vezes, a criança fica pensando que ela só é um erro. Não, faltou escola, tá, mas quantas vezes foi? Errou hoje, mas quantas vezes acertou? Então não é um erro, é um acerto que comete erros. Quando nunca nos interessamos pelos interesses deles. Ah, não quero saber não, isso aí não interessa, é bobagem. Então quando eles se interessam por algo, mostram algo, olha, principalmente quando são muito pequenos, até os 7 anos de idade, olha o desenho deles, dê valor ao desenho deles, que eles trouxeram da escola, está todas as vezes rabiscado. Você olha, meu Deus, mas que casa linda. Pai, é um carro. Não, é um carro lindo, que eu não tinha visto as rodas aqui embaixo. Não, mas se alegra. Quando prometemos e nunca cumprimos, até quando prometemos disciplinar e não disciplinamos. Eu lembro de um casal que eu estava visitando lá em Uberaba. Eu estou conversando com o pai aqui na sala. O menino está no quintal ali com a mangueira de água, e o menino jogando água assim no pai. E o pai falou assim para o menino: olha, se você jogar água aqui de novo, eu vou te bater. Aí a irmãzinha mais velha, um pouquinho maior de peso: vai nada, fulano, ele sempre fala isso. Então, assim, se falar que vai bater, tem que bater. Não é espancar, não é bater no rosto. Nunca use a mão para bater. Se você puder, use a mão só para carinho. Use um chinelo, né? Eu fico pensando, como é que meu pai conseguiu educar 9 filhos? Eu acho que ele usava a vara de família. Então, usa algum objeto para a criança não associar a mão com violência, né? Meu pai nunca foi de me abraçar, mas eu abraço muito os meus filhos, porque quando eu me converti, eu fui até o meu pai e abracei o meu pai. E aí não parei mais de abraçar, até que veio a pandemia. Mas agora já vamos estar voltando daqui a pouco a abraçar tudo de novo, né? Daqui a pouco. Quando super protegemos nossos filhos demais, colocamos numa bolha, não pode arranhar o joelho, não pode. Os meninos têm que arranhar o joelho, têm que cair de skate, têm que se machucar. Não precisa quebrar a cabeça, bota um capacete. Mas tem que ter uma certa liberdade de quebrarem a cara, se darem mal, de verem como as coisas às vezes estão errado, para entender a seriedade da vida e criarem anticorpos e se protegerem quando a vida bater contra eles. Quando agimos com excessiva permissividade, somos super indulgentes, deixamos o filho fazer o que quiser, falar o que quiser, ir onde quiser, chegar a hora que quiser, dormir a hora que quiser. Então isso é ruim. A Mariana Valadão, quando esteve aqui conosco, junto com seu esposo, ela disse pra gente aqui nessa casinha que tínhamos aqui embaixo, ela disse: pastor, eu tinha uma dificuldade e às vezes achava que meu pai não me amava. E disse: por quê? Disse: porque a Ana Paula era terrível, segundo o pastor Márcio, e o Dedé, o pastor Márcio chamava ele assim, o André Valadão, era também um menino terrível, bem sapeca. E na verdade vieram se converter mais tarde, ter uma experiência mesmo com Deus pessoal mais tarde. Mas o pastor Márcio dizia que a Mariana não dava trabalho. Dizia: não, a Mariana não dá trabalho, é uma menina muito tranquilinha. Então eu nunca consegui nem chamar a atenção dela, não vejo motivo de repreender ela. E ela via o pai ensinando, e ela lia na Bíblia que Deus repreende a quem ama. Então ela dizia: então eu não sou amada. E aí ela entendeu isso e houve cura no coração dela também. Mas veja como que deixar à vontade, a criança também sente que não é amada, porque os filhos nos testam. Desde pequenininho eles vão testando, eles querem ver até onde pode ir. E quando você põe limites, você está dando mais liberdade do que deixando eles no vácuo. Quando você estabelece o limite, a pessoa fica com mais liberdade. Alguém vai se hospedar na sua casa, você diz assim: esse quarto aqui é seu, você pode mexer nessa geladeira aqui, a pessoa vai ficar à vontade. Quando você não diz para ela onde ela pode ir, ela fica parada aqui com a mala na mão, não sabe o que fazer, porque ela está liberada para tudo e é o mesmo que não está liberado para nada. Então quando eu determino, eu mostro mais amor do que quando eu deixo à vontade demais. Eu não devia estar parando, eu devia estar correndo, mas só para às vezes esclarecer alguma frase que é dita.
Então, quando impomos nossa superioridade com brutalidade, quando cobramos excessivamente, quando estabelecemos punição e castigos desproporcionais. E quarto, nas disciplinas. Creio que nós erramos muito nas disciplinas. Veja que o texto disse: não irriteis vossos filhos. Mas o verso 4 de Efésios 6 diz: mas criai-os na disciplina. Então precisa haver disciplina, precisa haver certa ordem. Agora, às vezes erramos na disciplina, ou para mais ou para menos. Como que erramos na disciplina? Quando disciplinamos de forma severa e cruel. Segundo, quando disciplinamos de maneira impulsiva. Você está com raiva pelos seus problemas, as pressões da vida, as questões financeiras, as questões da pandemia, as questões entre você e seu cônjuge, e desconta nos filhos. Tem um garoto que fizeram até uma charge, e ele diz assim: toda vez que o time do meu pai perde, ele me bate ou não me deixa sair. Aí ele diz: meu pai torce pro Vasco, então você já sabe, quase nunca eu posso sair. Quando disciplinamos de maneira impulsiva. Terceiro, quando disciplinamos, deixamos de disciplinar. Isso é terrível, que a gente pensa assim: não, eu não vou disciplinar porque ele não vai me amar. Os pais de hoje querem muito o amor dos filhos. Os pais antigamente não se preocupavam com isso, queriam respeito. E eles tinham o respeito e o amor. Meu pai foi duríssimo comigo, eu amo meu pai, sinto falta do meu pai. Agora os pais de hoje querem o amor do filho, aí não tem nem o amor nem o respeito. Meu pai, quando a gente chegava no lugar, ele dizia: senta aí. Eu sentava. Agora a gente chega com os filhos no lugar, a gente pergunta: menino, onde você quer sentar? Menino de 5 anos de idade vai decidir onde quer sentar. É por isso que estão querendo que os nossos filhos decidam até a sua sexualidade com 5 anos de idade. Então, na verdade, deixar de disciplinar é uma maldade. Quando não impomos limites, tem que haver limite. E quinto, na afetividade. Então, veja, nas palavras, nos relacionamentos, nos exageros que nós cometemos, na disciplina, e quinto, na afetividade. Quando negamos amor e carinho através de gestos e palavras. Meu pai já disse: não me abraçava, não me beijava. Eu gosto muito de abraçar e beijar meus filhos. Quando negamos reconhecimento, recompensa e elogio merecido, nossos filhos são sensacionais. Quando eu penso nos meus filhos e penso no que eu já fui, quando você pensa nos seus filhos e pensa no que você já foi, você devia dar prêmio para eles, ou não? Os filhos adoram ouvir essa palavra. Ainda bem que eu acho que a maioria veio de manhã ou está do lado ali, porque se não, como é de manhã, eu estava aqui olhando os filhos, tinha filho, já dizia: recebe, pai, recebe, pai. Aí já pulei para outro ponto já. E os filhos? Quando negamos reconhecimento. Terceiro, quando tratamos nossos filhos com indiferença. Isso é horrível. Indiferença é o oposto de amor. Quando não temos tempo para os nossos filhos. E eu não falo de tempo de quantidade, hoje em dia está difícil. É tempo de qualidade. Quando tiver um tempo com o seu filho, dedique-se àquele tempo com ele. Quando tratamos nossos filhos como pesos ou como empecilhos. Quando fazemos brincadeiras de mau gosto. Já vi muitos pais fazendo brincadeira de mau gosto com os filhos. Quando negamos a nossos filhos o que é necessário para a vida. O menino não tem um sapato para ir para a escola, não tem um caderninho dele para ir para a escola. Você como pai, quando a gente fala: vamos buscar prosperidade, já vem com esse assunto. Deus quer que você seja um homem próspero, que você seja uma mulher próspera. Próspero não é ser milionário, é não ter necessidades, para o seu filho ter todo o necessário para ele viver. E Deus quer fazer isso para você e para a sua geração. Não vai ter mendigos na sua geração, não vai ter pessoas na sua geração que mendiguem o pão na rua. Deus vai dar para você, para os seus netos e para os seus bisnetos. Tem alguém vivo para receber essa palavra? Se não tem nada a ver com você, fica quieto, deixa passar por cima mesmo, faz que nem é com você. A Bíblia diz: o homem de bem deixa a herança para os seus filhos. Meu pai, eu tive que dar uma casa para ele. Meu pai não me deu nada de material, não pôde.
Eu amo mesmo assim, me deu educação e caráter, que é o principal. Eu já pude, já chego na minha idade de 51 anos, tendo casa própria e um carro. Se eu já estou assim, meus filhos vão ter muitas casas e muitos carros, porque a unção vai se multiplicando. Pode prestar atenção que hoje em dia você pode reclamar, você tem mais do que antigamente pessoas tinham. Lembra que eu te falei do celular, que era um negócio chique? Hoje, se eu mandar pegar celular aqui, todo mundo tem um. Eu quero dizer para você que Deus tem as melhores coisas para nós. E o Brasil fica no olho do furacão. Todo mundo fica de olho para cá, porque aqui é a fazenda que alimenta o planeta Terra. Todo país da terra, ou ele planta soja, ou ele planta milho. Ou ele é bom em soja, ou ele é bom em... Não dá para ter os dois. O Brasil exporta soja, exporta milho. O mundo todo... Ninguém recebe Bolsonaro lá fora em G20 porque ele é bonitinho, não. Ou porque ele tem uma fala dócil, não. Ou porque ele... Não! É porque o Brasil é um gigante pela própria natureza. E Deus não desistiu dessa nação, meus irmãos. Nós ainda veremos dias de muita prosperidade para os nossos filhos e netos. Desculpem soltar essa profecia no meio do ensino, mas a gente precisava recebê-la. Então eu tive que abrir aqui essa exceção. Agora escutem. Tem pais que têm condições de ajudar os filhos e não ajudam. Nós não podemos negar aos filhos as coisas que eles precisam. E não negar aos filhos educação que eles precisam. Educação adequada. Não negarmos aos filhos. Nós irritamos os filhos quando negamos a eles recreação. Preste atenção nisso. Recreação. Brincadeira, lazer apropriado e necessário. Então o que a gente pode fazer? 5 coisas. Precisamos educar os nossos filhos. Isso é um dever nosso e vamos ter que contrariar para educar. Não é fácil. Eles vão ficar muitas vezes chateados, mas lá na frente vão entender e vão agradecer a Deus. Vamos ter que instruir, dar instrução. E dar instrução, veja, tem a ver com estar no caminho. Não é ensinar o filho o caminho que deve andar, mas ensinar no caminho. Terceiro, encorajar. Vai, garoto, você consegue. Vai, minha princesa, você é capaz. Vai, minha filha, você pode. Incentivar. E finalmente inspirar os nossos filhos. Inspirar tem a ver com dar exemplo, dar testemunho. Agora temos 2 partes. A primeira é: converterei o coração dos pais aos filhos. Mas a segunda é: converterei o coração dos filhos aos pais. Quantos aqui são pais? Faz assim com as mãos. Quantos pais aqui já cometeram erros ao tentar acertar? Quem não está levantando a mão é porque é agora que está cometendo o erro de não levantar. Todos erram, mas erraram tentando acertar. Agora, uma pergunta que todo mundo vai levantar a mão, quer ver? Quantos filhos tem aqui? Todo mundo é filho de alguém. Então isso serve para todo mundo. Porque domingo passado a Ilza disse: fiquei boiando, apóstolo. Falei: você está boiando por enquanto, mas vai chegar uma hora que vai vir uma boia também. Vai vir o amado dela boiando também. Aí os dois boiando vão se encontrar e vão sair felizes para sempre. Pais e filhos, como nos reconectamos? Como é que a gente faz para nos reconectar? Agora, como os pais se reconectam com os filhos, depois eu entro na parte dos filhos. Número 1, conhecendo um pouco o universo dos filhos, ainda nos pais, tá? Os pais têm que conhecer um pouco o universo dos filhos. Que série que eles estão vendo? Quais são os heróis dele? O que eles assistem do YouTube? Eles não assistem, essa geração não assiste televisão. Não sei os filhos de vocês, os meus não assistem televisão. Falei: como é que vocês sabem das reportagens? Tudo pelo celular. Os caras que encontrei fulano, estávamos viajando, e aí passei no lugar e encontrei fulano. Eu falei: mas quem que é esse fulano? Uma vez, Rafael tinha visto numa loja alguma coisa e falou lá o nome do rapaz. Eu falei: mas quem que é esse rapaz? Não conheço ele da televisão. Eu falei: não, pai, é um youtuber. Então é uma outra geração. Os caras têm 200 milhões de seguidores, tem não sei quantos milhões de seguidores. Então é um outro mundo. A gente precisa conhecer um pouco. Que esporte que eles gostam? Qual é o preferido deles? Não é forçar o menino a fazer um esporte que você não quer. Qual que você gosta, meu filho? Ou gosta de algum? Às vezes não gosta de nenhum. Quais os gostos? Quais seus interesses? Conhecer um pouco o universo deles para ter comunicação.
O meu filho menor disse uma vez para minha esposa, doeu muito no meu coração, porque ele disse: mãe, eu vejo muitas vezes coisas sobre política, sobre as coisas importantes do mundo. Não é porque eu quero ficar com a cabeça nisso, não. Porque a minha esposa disse para ele: você tem que ver coisas mais da sua idade, não se preocupar com isso. Não, eu vejo porque eu quero ter, às vezes, assunto com meu pai. Eu sei que meu pai gosta desses assuntos de política. E aí eu pergunto para ele as coisas de gente grande, né, dos adultos, né? Então, veja, ele querendo entrar no meu universo. E os pais precisam entrar no universo dos filhos também. Número 2, tempo de mesa. Se você conseguir fazer tempo de mesa na sua casa sem isso aqui, sem telefone, que alguém vai estar ouvindo essa mensagem também no Spotify, sem telefone, vai ser bom demais. Você já é um vencedor. E eu não estou falando dos smartphones dos seus filhos, eu estou falando do seu. Porque você fica com o seu, mas eu estou resolvendo os problemas. Eles também estão resolvendo os deles. Então a gente vai ter que se esforçar, eu e vocês. Tempo de mesa, tempo de olhar nos olhos, tempo de leitura e oração juntos. Pode ser no fim do dia ou no início do dia. Um momento que toda a família lê a Bíblia e ora juntos. Cada um lê um versículo, ou lê um capítulo. Cada um lê um versículo, ou um lê um capítulo um dia, outro lê outro dia. E depois orar juntos, cada um faz a sua oração, cada um do seu jeito, da sua maneira, a sua forma. Ou reza também. Às vezes tem alguém na família, as famílias hoje, às vezes já tem os filhos dele, os filhos dela, e casou. Aí tem alguém ali que é de alguma religião, vai fazer a reza deles, vai fazer a sua reza, vamos fazer a oração. Reúne junto. Aí um vai só orar, vai dizer em nome do Senhor Jesus, outro vai pôr a mão na testa, no umbigo, nos dois ombros. Um vai fazer uma vez só, outro 3 vezes. Outro vai fazer assim, na testa, depois aqui, depois aqui. Tem problema, está junto, orou junto. Estão se conectando. Estão me ouvindo? Tempo de leitura e oração. Tempo para fazer perguntas. Isso é muito importante. Faça perguntas. Faça perguntas. Ô meu filho, como foi na escola? Ô meu filho, como é que está isso? Como é que você está aí? Como é que você está se sentindo? Ô meu filho, não estou te achando muito quieto. Ô meu filho, e aí, tal coisa? Como é que foi isso? Pergunta. Agora não pergunta o tempo todo, senão eles não vão aguentar. Tem pai que pergunta o tempo todo, aí vai irritar o seu filho. E pergunte com sabedoria, para não ser invasivo demais, mas também não ficar fora demais. E pergunte com sinceridade, com interesse de saber mesmo, tá? Com o coração, não é perguntar por perguntar. As pessoas perguntam ao outro: e aí, como vai? Mas ninguém está interessado em como o outro vai. Você passa na calçada e fala: como vai? Se o cara falar: vou mal, você tem um tempo, você não vai parar. Então, como é que vai? Você não quer saber, você só está sendo educado. O pai tem que perguntar como vai e depois ouvir. Quinto, compartilhar pedidos de oração. É interessante papai e mamãe falar assim: olha filho, a gente está com um desafio, estamos precisando pagar algumas contas, está apertado. Queria que você orasse pela vida financeira nas suas orações. Ela: você ora pela nossa vida. Tá bom, pai, pode deixar que eu vou orar. Então, sente que você também é humano, e isso também conecta. Agora, a reconexão termina de baixo para cima. Então diga comigo: a reconexão começa de cima para baixo. Converterei coração dos pais aos filhos. Diga: aí termina de baixo para cima, e dos filhos aos pais. Então a parte dos filhos se refere à honra. Se refere ao quê? Honra. Os filhos honram os pais quando servem a Deus. Quantos pais ficam felizes quando vê o filho servindo a Deus? É uma alegria assim: meu filho servindo a Deus. Quantos pais ficam felizes quando os filhos estão fazendo bem para o próximo? Você fica feliz, fica honrado. É maravilhoso. Então os filhos honram os pais também quando oram por eles. Os filhos honram os pais quando valorizam os estudos. Meu pai está pagando, então eu vou estudar. Não vou tratar de qualquer maneira. Essa mochila que meu pai me deu, não vou largar na escola. Eu vou cuidar do que meu pai me deu. Então, valoriza os estudos. Os filhos honram os pais quando vivem de modo digno e correto. Não tem coisa melhor. Os filhos honram os pais quando fala com eles respeitosamente.
Seu pai não é seu coleguinha, é seu pai. Ah, mas ele não sabe tanto quanto eu sei, não tem tanto diploma quanto eu... Mas ele é seu pai. Mas ele diz, nós vem, nós vai, nós sobe, nós fica, nós voltamos. Mas é seu pai. Mas ele toma cachaça, mas é seu pai. Mas ele é idólatra, mas é seu pai. Não é seu coleguinha da escola. Antigamente a gente chamava o pai de senhor, a mãe de senhora. Pode até não chamar, se você não tem esse costume, desde que trate com respeito. Não está falando com o seu colega da escola. Então tem que falar de uma maneira diferente, com mais respeito. Os filhos honram os pais quando pedem perdão por seus erros. Tem filhos que nunca pedem perdão, não acham que o pai tem sentimento. Ó, pai, me perdoa que eu fiz isso assim, não foi legal. Os filhos honram os pais quando cuidam deles na velhice. A Bíblia é clara, já preguei abundantemente para vocês lá em Provérbios, diz: não descuide da sua mãe e não desampare a sua mãe quando vier a envelhecer. Honre o seu pai e não desampare a sua mãe quando vier a envelhecer. Então, cuidar dos pais na velhice. É interessante que dizem que um pai cuida de 10 filhos e 10 filhos não cuidam de um pai. Mas não cuida porque não quer. Às vezes é mais fácil pôr no asilo, é mais fácil pagar para alguém cuidar, mas a gente não quer se comprometer. A gente precisa cuidar dos pais na velhice. Assim como se leva a criancinha para ir ao banheiro quando é bem pequenininha, um dia talvez tem que levar o papai ao banheiro. Tive que dar banho no meu pai quando ele estava com 84 anos. Os filhos honram os pais então quando cuidam deles na velhice. E os filhos honram os pais quando obedecem mesmo discordando. Eu sei que as escolas dão muitos argumentos para os filhos chegarem em casa e discordarem dos pais. Eu sei disso. A mídia também, os artistas fazem muito isso. Dão muitos argumentos para discordarem. Não tem problema discordar. Família tem que ter diálogo. Agora, discorde com respeito. Muitas vezes eu discordei dos meus pais, mas nunca fiz isso publicamente para não pisar nas margens da honra. É uma questão de princípio. Filhos e pais, como nos reconectamos? Agora falando para os filhos, como que eu me reconecto com meu pai? 5 coisas. Número 1, pedindo perdão. Número 2, perdoando. Ah, apóstolo, mas meu pai já até morreu. Fala com Deus. Fala, Deus, eu quero tirar essa mágoa do meu coração. Meu pai errou demais comigo. Foi muito cruel. Mas Pai que está no céu, eu libero perdão agora. Declaro meu coração livre. Porque quem não perdoa, fica tomando veneno e esperando que o outro morra. Às vezes o outro nem sabe e você está se envenenando. Então perdoar é uma questão de inteligência. Principalmente os pais, para que tudo lhe vá bem e se prolongue os seus dias sobre a terra. Terceiro, devolvendo a honra. Eu vou passar um vídeo para vocês daqui a pouquinho. Eu quero que já deixe tudo pronto, tudo no ponto para passar. Devolver a honra. Isso é muito importante, devolver a honra aos pais. Eu não sei se quem está aqui agora é a mesma equipe que teve de manhã, mas quando pôr o vídeo tem que pôr como fizeram de manhã. A equipe foi sensacional. Botar o som baixo e aumentando, porque esse som está muito alto do vídeo, senão vai machucar os nossos ouvidos. Aí depois você perceber, você vai aumentando. Devolver a honra. Você pode dizer isso? Quarto, compartilhando desafios e sonhos. Você pode contar para o seu pai: pai, estou com esse desafio aqui, pai, eu tenho esse sonho assim. Ah, mas meu pai nem liga. Mas fala assim mesmo. Manda uma mensagem para ele assim mesmo. Você vai dizer: pai, olha, vou casar. Mas meu pai nunca falou comigo. Mas manda para ele: pai, vou casar, graças a Deus. De repente vai vir de lá um Deus te abençoe, que você nunca ouviu. Quanta coisa é quebrada quando a gente faz isso. Compartilhe desafios e sonhos. Esse quinto talvez seja a coisa mais importante. Que Deus nos ajude. Como isso é bom, como isso é bom, como isso é bom. Você que está no Spotify, eu estou falando do celular. Como isso é bom. Mas deixa eu terminar dizendo isso, desconectando um pouco dos que estão longe. Um pouco só. Pôr um pouquinho de lado só. E a gente se conectar um pouquinho, olho no olho. Amém? Amém? Eu sei que foi uma noite diferente, mas nós precisávamos dela.
E domingo que vem nós vamos continuar. Mas domingo que vem nós vamos entrar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Fique em pé comigo no seu lugar. Aliás, fique em pé não. Pode se assentar. Me perdoe. Você que está em casa, assista conosco também este vídeo. Preste atenção neste vídeo sobre devolver a honra. Seu pai e a sua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra e para que tudo